Olá, pessoal! Olá, aluno! Olá, professor! Espero que estejam tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal Estudando Química com essa que vos fala, professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, vamos resolver as atividades complementares ao plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, que traz aí como tema transformações químicas e balanceamento. Vem comigo! Ao estudar o tema transformações químicas e também fazer balanceamento, espera-se que você desenvolva algumas habilidades, como reconhecer uma transformação química como sendo uma transformação que envolve um rearranjo de átomos e também que conserva a sua massa. Você tem que lembrar que uma transformação química ela forma novas substâncias e também você deve interpretar equações químicas balanceadas como representação dessas transformações químicas estudadas. Vamos então resolver algumas atividades sobre esse tema e se você tiver alguma dificuldade, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Considerando-se as transformações. Então, quando falamos de transformações, nós devemos lembrar também dos fenômenos, que podem ser classificados em físicos ou químicos. Nos fenômenos físicos, ocorrem apenas mudanças de estados físicos. Então, fica bem atento para você lembrar das mudanças de estado físico, como fusão, ebulição, condensação, sublimação, precipitação e outros nomes aí. E nos fenômenos químicos, devemos lembrar que ocorre a formação de novas substâncias, ou seja, vai haver um rearranjo dos átomos. Então, vamos analisar a primeira afirmativa. Água líquida é obtida a partir de gelo, ao se fornecer energia na forma de calor. Então, nós temos aqui gelo absorvendo energia e transformando em água líquida. Então, o que nós temos nesse processo aqui? Nós temos a fusão. Então, fusão é uma transformação física ou um fenômeno físico. Então, letra A, fenômeno físico. Letra A, não, atividade 1, né? Item 1. 2. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio sujeito à erosão. Então, veja que o próprio enunciado já te falou que a chuva ácida transforma o mármore em gesso. Olha aí, substância mármore é diferente da substância gesso. Então, para isso, precisou da presença aí da chuva ácida. Então, nós temos aqui a formação de uma nova substância. Então, temos no item 2 um fenômeno químico. 3. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Então, veja novamente que nós temos aqui uma transformação química, ou também chamada de fenômeno químico. Então, é correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente por fenômeno físico, químico e químico, que responde aí à letra B. Atividade 2. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, a partir das seguintes reações químicas. Temos aqui o sulfeto de ferro reagindo com oxigênio, produzindo ferro e dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage com oxigênio, produzindo trióxido de enxofre, e este reage com água, produzindo o ácido sulfúrico. Classifique as equações de obtenção do ácido sulfúrico mostradas a seguir e verifique se as equações estão balanceadas. Caso alguma delas não esteja, faça o balanceamento. Então, vamos inicialmente classificar a reação. Então, vamos lembrar dos tipos de reação que nós temos: dupla troca, simples troca ou deslocamento, síntese ou adição, análise ou decomposição, óxido-redução, mas aqui não seria o caso, né? Mas vamos lá então identificar cada uma delas. Nós temos aqui
2 reagentes, 2 produtos. Então, nesse caso, nós temos uma reação de simples troca ou deslocamento. Veja que nós temos aqui o sulfeto reagindo combinando com ferro e ele troca de lugar aqui com o oxigênio, né? Então, veja que o oxigênio entra aqui no lugar do ferro e o ferro sai ali como substância simples. Então, nesse caso, temos a reação de simples troca ou deslocamento. Ela ocorre quando uma substância que está ligada a um composto, como no caso aqui, o sulfeto ferroso, reage e acaba por se ligar ao outro átomo. Então, no caso, ele se liga aqui ao oxigênio, formando o dióxido de enxofre, também conhecido como anidrido sulfuroso. Na segunda reação, nós temos uma reação de síntese. Por que uma reação de síntese? Nesse caso, temos 2 reagentes formando um único produto. Então, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio, formando aqui o trióxido de enxofre. Então, ou também o anidrido sulfúrico. Essa reação classificada como síntese ou adição. Temos depois a reação onde temos 2 reagentes formando um único produto, então também uma reação de síntese ou adição, onde nós temos aqui o óxido sulfúrico ou anidrido sulfúrico reagindo com a água formando o ácido sulfúrico. Então, a classificação dessas reações aí, simples troca ou deslocamento, síntese ou adição, as duas demais. E vamos verificar o balanceamento. Para que verificarmos o balanceamento, nós temos que igualar a quantidade de átomos do reagente no produto, aplicando então a lei de Lavoisier, ou seja, fazendo o balanceamento. Então, podemos começar aqui pelo sulfeto de ferro. Temos aqui um átomo de ferro, aqui nós temos um átomo de ferro. Automaticamente um enxofre. Temos aqui 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, a equação 1 ela já está na proporção correta. Colocamos aqui o numeral 1 para você saber que ela foi balanceada, mas não há necessidade de colocar quando o coeficiente for igual a 1. Eu gosto de colocar para informar que ela está sendo balanceada. Na segunda equação, nós temos aqui um átomo de enxofre, temos aqui 2 oxigênio com 2 oxigênio, 4, aqui nós temos 3, 7. Então, vamos começar aqui pelo enxofre, colocando aqui o coeficiente 2. Logicamente, colocamos 2 no produto, temos que colocar 2 no reagente. Veja que já fechamos a quantidade aqui do SO3. Ficamos com 2 enxofres e ficamos aqui com 2 vezes 3 oxigênios, 6. São 2 vezes 3, 6. Aqui nós já temos 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, vamos fechar aqui com 1 para ficar devidamente balanceada. Na equação 3, nós temos 2 hidrogênios, um enxofre. Vamos começar aqui, então, colocando um aqui no ácido sulfúrico. Então, vamos ficar aqui com um enxofre. Ficamos, então, aqui, como aqui já está fechado, eu vou conferir os hidrogênios e oxigênios. Temos aqui 2 hidrogênios, aqui temos 2, então, vou fechar com 1. Automaticamente, fechamos o oxigênio. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1, 1. 1 mais 3, 4, que é igual a 4. Então, equação devidamente balanceada e atividade concluída. Muito boa essa atividade. Então, se te ajudei, clica aí no gostei e vamos para a atividade 3. Uma aplicação importante do bicarbonato de sódio é como fermento de pães e bolos. O crescimento da massa deve-se à liberação de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, obtido na decomposição do bicarbonato de sódio, a qual pode ser representada por. Então, temos a representação aqui da equação, NaHCO3, se decompondo em Na2CO3, gás carbônico e água. Então, temos aqui uma reação de decomposição ou análise. A partir dessa equação, responda: quais são os reagentes? Então, os reagentes são as substâncias que estão antes da seta. O que significa a seta? Significa reagem. Então, como reagente, nós temos uma única substância, que é o bicarbonato de sódio.
Como produto, nós temos as 3 substâncias, que é o carbonato de sódio, o dióxido de carbono e a água. Então, quais são os reagentes? Reagentes, nós temos aqui o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Como produto, nós temos o Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Temos o CO2, que é o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono. E temos a água. E o balanceamento da equação, vamos lá. Vamos começar pelos índices maiores. Temos aqui o carbono com índice 3, o sódio com índice 2, oxigênio com índice 3, oxigênio com índice 2. Então, vamos deixar os oxigênios por último. Acertando outros coeficientes, automaticamente vai nos facilitar acertar o coeficiente do oxigênio. Então, vamos começar aqui pelo sódio com 2. Então, temos aqui 2 sódio, 2 aqui, vamos fechar aqui o carbonato de sódio também. Bom, temos então aqui 2 hidrogênios, aqui temos 2 hidrogênios, então vamos fechar aqui com 2 hidrogênios. Temos um carbono. Então, 2 vezes 3 oxigênio, 6 oxigênio. Então, aqui temos 1, aqui temos 1 vezes 3, 3, aqui tem 1 vezes 2, 2, então 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, fechou aí com 6 oxigênios. Então, o balanceamento é na proporção 2 para 1 para 1 para 1, ou seja, 2 mols de bicarbonato de sódio se decompõe em 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de gás carbônico e 1 mol de água. Então, está aí a resolução da atividade 3. Espero você lá!